Números da campanha de vacinação contra a gripe abaixo das metas. Maceió, Alagoas também se encontra nesse mesmo patamar. Chuvas, temperatura de repente está muito quente, de repente fica frio, temperatura que muda bruscamente a todo momento. E as síndromes gripais também se tornaram um surto, tanto aqui no nosso estado, quanto também em outros estados do Brasil. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o médico pediatra, o Dr. Marcos Gonçalves. Muito bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Flávia. Tudo bom? Tudo bom, Dr. Marcos? E aí, como é que a gente poderia resumir as síndromes gripais? Ela é voltada para qualquer faixa etária. A gente tem essas síndromes gripais durante todo o ano, mas existem alguns vírus que são mais predominantes em certas épocas do ano. A gente passou agora e está passando pelo período das bronquiolites. Essas bronquiolites, elas são causadas por um vírus que a gente chama de, é um nome complicado, mas é vírus sincicial respiratório. E aí esse vírus é o vírus causador do bronquiolite. Então ele fica com maior predominância agora no período do outono. A gente tem aqui o período de março, que vai até junho, que é aquele período que precede o inverno, e esse vírus todo ano ele fica com maior número nessa época do ano. E aí as bronquiolites aparecem para qualquer faixa etária, desde adultos, idosos e criancinhas. Mas o problema dele reside principalmente nas crianças menores de 2 anos de idade. E aí, nessas crianças, esse vírus consegue fazer um estrago maior no pulmãozinho. E aí, as crianças frequentemente precisam internar, ou internar em enfermaria, ou internar em UTI, precisa de oxigênio, né? Ele consegue fazer um estrago maior nessas crianças. Então, a gente vê um sofrimento maior e as UTIs pediátricas agora lotadas de crianças internadas com esse tipo de vírus aí. Como se dá o diagnóstico, doutor, dessas bronquiolites e o tratamento? A bronquiolite, a gente conversa, geralmente a gente vê que essa faixa etária, na época do ano, e essa faixa etária de 2 anos de idade, nas crianças que estão mais acometidas, a gente já imagina que seja bronquiolite. A gente consegue fazer, na ausculta pulmonar, ele tem um chiadinho característico nessa faixa etária, então também a gente já aproxima o diagnóstico quando a gente faz uma ausculta. Tá? E para confirmar mesmo a hipótese de ser esse vírus, aí existem exames laboratoriais que faz como o exame que a gente acabou de fazer do Covid, né? Aquele exame do cotonete. Também existe o exame do cotonete lá da secreção nasal, que se faz para confirmar que a pessoa está infectada com vírus sincicial respiratório. E aí é somado isso tudo, a gente faz o tratamento. E aí o tratamento desse tipo de vírus não existe, né, um tratamento específico, assim como todas as outras, os vírus respiratórios, rinovírus, adenovírus, o próprio influenza que vai começar agora, não existe um remédio específico para tratar esse tipo de doença. Então, a única medida que a gente tem é a medida de suporte. Para o vírus sincicial respiratório que causa bronquiolite, não existe uma vacina. Existe um anticorpo que a gente pode fazer, e esse anticorpo é um remédio bastante caro, que está reservado para as criancinhas que têm indicação e que têm possibilidade de complicar e ir ao UTI com mais facilidade. Então, a gente acaba aplicando esse anticorpo, né, nas criancinhas que são ex-prematuras, que têm probleminhas no coração, que têm problemas também pulmão. Aí essas crianças elas conseguem receber esse medicamento, mas não existe vacina. E aí, ao contrário do influenza, que é o alerta que a gente tem que fazer aqui nessa entrevista. A influenza é o vírus que vai começar a aparecer agora, né, assim como o vírus sincicial respiratório, que prefere o outono, o vírus influenza, ele prefere o inverno. Então, ele vai aumentar exponencialmente os seus casos, né, e as internações também, agora, a partir de junho. Então, por isso que a gente tem a nossa campanha de vacinação contra a influenza, que antecede o inverno. No período agora de abril até iníciozinho de junho, a gente vacina todas as pessoas, né, para que quando chegar no inverno, tá protegido. Né? E aquilo que eu estava falando, o essencial não tem vacina. Agora, influenza tem vacina e influenza mata. Então, a gente tem que vacinar todo mundo, a gente tem que melhorar essa campanha de vacinação contra a influenza.
Pois é, né, doutor? E é uma campanha importante que acontece anualmente e parece que anualmente a população ainda assim deixa de se vacinar. Essa sequência, doutor, em crianças, vamos dizer, pegando frequentemente esses surtos respiratórios, né, essas doenças, essas síndromes respiratórias, bronquiolites, elas podem levar a alguma sequela, a algum outro problema que pode se tornar crônico? Sim, a gente vê com frequência essas crianças que pegam bronquiolite, elas ficam, como a gente chama de via aérea hiperreativa. Então, o vírus, ele deixa como se fosse o pulmãozinho da criança mais reativo a qualquer outro vírus. Então, a criança pode pegar com mais, depois pode pegar com mais frequência outras viroses e pode, toda vez que pegar uma virose respiratória dessa que a gente chama, pode apresentar chiado no pulmão. Então, é como se fosse uma asma. A gente não chama de asma, porque asma é mais uma doença alérgica que aparece mais a partir de 4, 5 anos de idade. Mas essas crianças abaixo de 4, 5 anos de idade que pegaram bronquiolite mais cedo na vida, elas podem ficar com o pulmãozinho chiando toda vez que pega uma infecção respiratória. Então, o importante é evitar, né, através de meios como a gente aprendeu excessivamente no Covid, lavagem das mãos, utilização de máscara, se a criança estiver doente, não levar a criança para a escola de jeito nenhum, porque tudo isso leva a maior número de infecção. E você pegar uma infecção dessa, uma bronquiolite, ou transmitir bronquiolite para um coleguinha, né, pode fazer com que esse coleguinha tenha essa sequela. Toda vez depois que pegou a bronquiolite, toda vez que pega uma virosezinha dessa, vai ter o conchiano. Ao contrário do Covid, o Covid a gente viu que ele não sobrevive muito bem em superfícies, né? Tipo, a pessoa espirrou, está aqui na mesa, né? A secreção que eu espirrei, então o vírus do Covid ele não fica muito tempo na mesa. Agora, o vírus essencial respiratório fica. Né? Ao contrário do Covid, ele fica por várias horas. E aí, tipo, a gente tem que tomar um cuidado maior na lavagem das mãos e utilização de álcool gel na hora que a gente tiver uma dessas viroses, para não ter chance de estar passando para outras pessoas. E, doutor, a síndrome do bebê chiador, ela pode se encaixar nisso aí? É exatamente isso. A gente tem, essa que eu falei, essa possibilidade da criança ficar chiando depois que pegar uma bronquiolite dessa, é justamente o que a gente chama de a síndrome do bebê chiador, ou do lactente sibilante. É outro nome que a gente usa para esse tipo de síndrome. É essa reação exagerada que o pulmão tem depois que pega a bronquiolite. Toda vez que pegar uma virosezinha respiratória dessas, que é muito comum nessa faixa etária, a criança pode ter a possibilidade de, toda vez que pegar isso, ter chiador, fica chiando. E aí a gente precisa tratar, toda vez que precisa ir no socorro, usar um sprayzinho de algum, a gente chama de beta-agonista, que é o spray para melhorar a gente na asma, aí usa corticoide. Então a melhor coisa mesmo é evitar pegar esse tipo de doença. Bebês, eu vejo muito no shopping. Quando eu estou passeando no shopping, eu vejo mães carregando recém-nascidos. Acabou de nascer, um mês, 2 meses de idade, passeando pelo shopping. Isso é completamente inadequado, né, porque isso pode acarretar, principalmente nessa época do ano, uma chance maior daquele bebezinho pegar bronquiolite. E quando pega bronquiolite, bebezinho de 2, 3 meses de idade, a internação é quase certa. Claro, até eles precisam internar com frequência. Nossas UTIs agora, a UTI do Hospital Geral do Estado, UTI do Hospital da Criança, UTI do Hospital da Mulher, as UTIs pediátricas estão lotadas de bebezinhos com bronquiolite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa época. Doutor, as vacinas, como o senhor falou, elas podem ajudar na prevenção, né, de alguns desses vírus. Contudo, muitas vezes as crianças adoecendo, os pais têm medo de levar com frequência, principalmente depois da pandemia, ou muito rapidamente, às emergências. Como é que elas podem ser tratadas, os sintomas da gripe, no momento, e em quais momentos, em quais situações eu devo procurar um hospital para levar aquela criança ou aquele adolescente, por exemplo? Certo. A gente vê com muita frequência essas infecções respiratórias nas crianças, de maneira geral, sendo bronquiolite ou sendo qualquer outro desses sintomas respiratórios e outros vírus que causam esse tipo de doença. Então,
a criancinha vai começar com a coriza, tosse, o espirro, aquela secreção nasal que fica descendo, nariz e se ficar só com esse tipo de sintoma, os sintomas não forem exagerados, levando a um desconforto respiratório, uma respiração mais acelerada da criança, utilizando algum tipo que a gente chama de musculatura acessória da respiração, o narizinho está batendo, a gente vê que a barriga está fazendo um esforço maior para respirar, não tiver nada disso, for só essas viroses, elas cursam com febre, os primeiros 24 depois disso, a febre vai embora e fica. Você perceber, seu filho está só com a tosse, coriza, espirro, uma obstrução nasal e uma febrezinha nas primeiras 24 horas, não é necessário procurar atendimento médico. Você pode conversar com o seu pediatra ou levar na UBS do seu bairro para alguém dar uma olhada, dar uma orientada inicial para a medicação de febre, vai medicar para a febre, aplicar bastante soro fisiológico na nariz, para desobstruir aquela nariz, tirar aquela secreção no nariz. A própria lavagem do soro fisiológico vai melhorar a tosse. E aí aguardar esse período aí de 24 horas para ver se a febre vai embora. A febre indo embora, a tosse e a coriza, ela pode persistir ainda por uma semana. É normal isso acontecer. A última coisa que vai embora nessas viroses respiratórias é a tosse. Então, aguardar essa semana. E, se ficar só nisso, não precisa procurar atendimento. Agora, a febre persistindo por mais de 48 horas, ou a criança tendo algum tipo de desconforto respiratório, não está querendo comer, alguma coisa diferente desse normal, aí procurar atendimento. Aí, nesse momento, tem que procurar as UPAs, as unidades de emergência, para fazer algum tipo de avaliação, para ver se é só uma virose respiratória mesmo, ou se está acontecendo algum tipo. Mas, basicamente, o tratamento é esse, bastante líquido, muita aplicação de soro na narina, né? Remédio de febre se tiver febre e um pouquinho de paciência, porque pode durar até uma semana esse quadro aí. Doutor, para aqueles que preferem usar algum fitoterápico ou os produtos mais naturais, como óleos essenciais, lambedores, esses produtos eles são indicados? Os pais devem prestar atenção em algum momento antes de utilizar eles com as suas crianças? Esses tipos de medicamentos fitoterápicos, eles são prescritos com orientação médica. Assim, eu não oriento esporadicamente, assim, você, conta a prova, passar na farmácia e comprar. Porque apesar de ele ser um fitoterápico, ser um remédio mais, assim, entre aspas, natural, né, que é feito para plantas, eles também podem cursar com algum tipo de desconforto, principalmente intestinal. Você pode acabar dando remédio desse para a criança e ela pode ter um desconforto intestinal. Então, por conta própria, eu não oriento. E existe também alguns desses medicamentos que só podem ser utilizados, por exemplo, a partir de 2, 4 anos de idade. Então, para os bebezinhos menores, que não são educados, é bom não usar isso. O mel, né, tem restrição, a gente não gosta de utilizar mel em crianças abaixo de 2 anos de idade. Ele pode levar, tem um risco aí pequeno, mas pode acontecer, de botulismo. Então, a gente também não orienta o mel. A orientação, os estudos, quando comparam todos esses fitoterápicos, medidas assim como o lambedor, o mel, quando comparado com o soro fisiológico lavando a narina com o soro fisiológico lavando a narina sempre ganha na competição quando a gente compara esses remédios com a lavagem nasal. A lavagem nasal realmente é a melhor coisa que existe para melhorar os sintomas desses resfriados. Então, é a orientação que fica, porque ele não tem, é inócuo, não tem nenhum medicamento fisiológico, não vai causar uma piora. Então, a recomendação mesmo é usar soro, lavar a narina, que é a melhor coisa que tem e não tem efeito colateral nenhum. Pois bem, então, doutor Marcos, foi um prazer conversar com o senhor aqui na CBN, trazendo todas essas recomendações e também alertas, né? Porque esses alertas eles servem tanto para os pais que possuem crianças em casa, quanto para os próprios pais que também precisam se vacinar. A vacinação está aí contra a gripe estendida a todo mundo, a toda a população. É necessário que as pessoas procurem os postos de vacinação para que façam uso dessa vacina. Senão a gente termina até perdendo dela. Ela também tem validade. Exatamente. O recado principal que eu quero deixar hoje aqui é a questão de vacinar seus filhos. É importantíssimo.
Todas essas vacinas que protegem contra os vírus e bactérias são importantes, né? Você pegar uma bronquiolite, que é o vírus essencial respiratório, você pegar uma influenza, que é esse vírus, que vai começar agora no inverno. Toda vez que a gente pega um vírus desse, tem uma tendência a virar pneumonia para frente, uma sinusite, uma infecção de ouvido. Então, as outras vacinas, por exemplo, vacina contra a pneumonia, vai proteger o seu filho contra esse risco de pegar essas outras doenças bacterianas. Então, vale muito a pena vacinar. As vacinas são super seguras, tem pouquíssimos efeitos colaterais. Né? A gente só tem assim, um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de febre nas 24 horas após a tomada da vacina. Então, nada mais isso. E o efeito positivo que essa vacina pode trazer na vida da gente é imenso. Então, não tem o porquê não vacinar. Então, queria deixar esse recado hoje de vacinar todo mundo e levar seu filho na campanha aí, principalmente agora nessa época de influenza, vacinar contra a influenza, que é a vacina da gripe. Pois bem, então, muito obrigada, doutor Marcos. Nós conversamos com o médico pediatra, doutor Marcos Gonçalves, que trouxe informações sobre as síndromes respiratórias, tanto aqui no estado que está tendo surto, quanto em vários outros estados do país.